Coisa maravilhosa, né? Para passar para nós essa noite. Vamos orar, todo mundo estender a mão para cá para mandar para o nosso irmão aqui. Senhor Deus e eterno Pai, Pai maravilhoso, momento, Senhor. O irmão está aqui, o irmão Ju está aqui, na presença do Senhor. Peço, meu Deus, que o Senhor toque no coração dele, na mente dele, para ele passar para nós, Senhor, o que ele estudou na palavra do Senhor, lá, o que o Senhor revelou para ele, Deus. Que o Senhor venha abrir o coração dele, que agora, da agora para frente, não seja mais ele, mas um anjo do Senhor que vai soprar no ouvido dele e passar para nós a palavra do Senhor. Que possamos ler a palavra nessa noite, meu Deus, ler ela, entender, meu Deus, e praticar também, Pai. Em nome de Jesus, ele está abençoado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É uma honra poder estar aqui para falar da palavra do Senhor, que é tudo em nossas vidas. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Crônicas 26. Aleluia. Vamos ver a história de um rei. E essa história serve muito para a gente. Dá para tirar várias lições dessa história. 2 Crônicas, capítulo 26. Amém? Todos acharam? Vamos esperar, vai, vou tomar uma água aqui. Cara, não tem nem Bíblia. Cadê sua Bíblia, mano? 2 Crônicas 26. Espera engaixar, que é um pouco extenso. Vamos ler bastante aqui. Amém. Amém. Então vamos ler. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1. Vamos começar do 1. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate e de Jabiné e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhadeiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total das cabeças das famílias
Homens valentes eram 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arco, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Saiu do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso em uma casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Senhor, temos a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco cada dia, cada segundo. Leva-nos, Senhor, a meditar na tua vontade nesta noite, nesta hora. Deus, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, teu pão, teu alimento. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Leitura grande, mas para entender melhor. Antes de começar aqui o Reinaldo de Uzias, eu quero falar do pai dele, que era Amazias. E antes do pai dele, tinha acabado de falecer Eliseu. E sabemos todos que Eliseu foi seguidor de Elias. E eu quero falar um pouco disso antes de entrar nessa história, porque Deus tem me levado a meditar esses tempos sobre discipulado, sobre ser discípulo do Senhor. E Elias, quando chama Eliseu, joga a capa sobre Eliseu e fala: segue-me. E eu acho maravilhoso isso, que Eliseu fala assim: espera aí que eu vou matar meus bois. Fez um churrasco, um churrascão, distribuiu carne para todo mundo e seguiu Elias. Deixou tudo para trás. Isso nos lembra Jesus, quando chama os seus discípulos e fala: vem e segue. Os discípulos seguem ele. Isso já estava apontando um pouco para Jesus. Então Eliseu se torna seguidor de Elias. E eu tenho meditado muito sobre discípulo e discipulado, e Deus tem me falado bastante nessa área. E interessante, que quando Jesus fala em Mateus, ide fazer discípulos de todas as nações, é importante a gente frisar que os discípulos, eles não são nossos discípulos, eles são discípulos de Jesus. Eles são discípulos de Jesus. Nós vamos fazer discípulos para Jesus. É tudo bem dele e é para ele. Não é que eu vou fazer um discípulo para mim, para me seguir a mim, não. Vou fazer discípulos para seguir Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele, passar os ensinamentos de Jesus. E eu estava pensando: poxa, mas como é que é isso?
fazer discípulo, e o discípulo é de Jesus, né? E eu li Paulo falando: sejam meus imitadores, né? O discípulo é para Jesus. A pessoa pode até te imitar, mas ela é discípulo de Jesus, né? Você pode me imitar, faça o que eu faço, porque eu sou discípulo de Jesus, e você vai se tornar um também, né? Porque as pessoas hoje caem no erro de fazer discípulos e pensar que o discípulo é dele, é ele que vai mandar a pessoa. Não é isso, né? O discípulo é de Jesus, é para ele, né? Nós temos que falar, apontar para Deus, tudo vem dele e é para ele. Então morreu Elias, veio Eliseu. Eliseu faz milagres, caminha com o Senhor e morre, né? Eliseu tinha um discípulo chamado Geazi, né? Mas Geazi, na metade ali do caminho, preferiu mais o ouro, né? E as riquezas do que seguir Eliseu. Então ele não continua a caminhada com Eliseu. Então Eliseu morre, e o reino de Israel fica sem uma referência. Por isso que é importante, né? Elias deixou Eliseu. Eliseu não deixou ninguém de referência, apesar que tinha os profetas, tinha as escolas de profetas ali, e não tinha ninguém referência. E começou a ter juízes, a formar juízes ali, né, no reino de Israel, que era um reino que estava dividido com as tribos, né? Não era só Israel, tinha várias tribos, já de Israel, de Judá, de Dan, de Benjamim, né? E eles guerreavam entre si, era um negócio muito louco, né? E aqui depois morre Eliseu, não tinha ninguém, vai surgindo reis, tudo da linhagem de Davi, porque Deus prometeu a Davi que todos os reis vinham da linhagem dele até Jesus, né? Os reis veio da linhagem de Davi, veio um rei, aí veio Amazias. Amazias fez o que era reto ao Senhor, mas também no final da sua vida, né, ele vacilou por uma pouca coisa. Nós vacilamos, saímos da presença do Senhor, e ele saiu, e ele foi alertado e não voltou, e acabou morrendo, falecendo pelos próprios irmãos da cidade, né? O próprio povo viu que ele se desviou do Senhor, falou: esse cara está no caminho errado, foi lá e matou ele. As próprias pessoas da cidade mataram ele, e ele tinha fugido para a cidade vizinha, né? Só que eles mataram ele, mas enterraram ele junto com ali a descendência de Davi, né? De seu pai, avô e todos ali. E veio o rei Uzias, né? Uzias, a vida dele é bastante interessante para a gente. Ele começa a reinar com 16 anos. Imagina, 16 anos você reinar. 16 anos, um adolescente, um jovem, começa a reinar sobre o povo, e o povo que escolheu: olha, vamos tomar Uzias, vamos fazer ele rei, né? E Uzias começa a reinar 16 anos. Isso nos mostra que ele já tinha, né, uma formação ali do seu pai, dos seus pais, porque ele começa a reinar e ele não faz coisas desagradáveis ao Senhor, ele não faz aquilo que não vem do Senhor, e ele procura o Senhor e faz o que é reto ao Senhor. Uma pessoa, um adolescente de 16 anos, né, e você pensa hoje, né, que adolescente de 16 anos faria isso aqui que Uzias fez, né? No nosso, hoje em dia, pessoa de 16 anos quer curtir, quer sair, quer... Não, Uzias não, ele fez o que era reto ao Senhor, por causa, ele tinha o ensinamento dos seus pais, né? E aqui cita a mãe dele, que era de Jerusalém. E algo interessante, que nós que somos pais, você que é pai, você que é filho, né? Você que é pai principalmente, nós temos que passar isso para os nossos filhos. A nossa herança maior é deixar os ensinamentos do Senhor para os nossos filhos, para eles seguirem no caminho do Senhor, né? É importante você deixar uma herança, né? Uma casa, um apartamento, mas o mais importante é deixar a palavra do Senhor, é deixar a sua vida, né? Ser um homem ou uma mulher
que seu filho, alguém olha para você e fala: o Senhor é com ele, o Senhor está na vida dele, né? Foi o que eu creio que Uzias viu. Nossa, meu pai, ele prospera, Deus ajuda ele, apesar de que no final ele se desvia, mas ele viu que quando ele seguia o caminho do Pai, que é o ensinamento do Senhor, né, as coisas do Senhor o ajudavam, o Senhor era com ele em todas as coisas, né? Ele era adolescente, ele não era revoltado contra os pais, ele obedecia seus pais. Dá para a gente ver aqui, porque ele edificou, né, instituiu coisas. Como adolescente, ele sabia aceitar, ter convívio social, ele era educado, responsável e amável, né? Quem queria um filho desse? Filho desse aqui, né? Maravilhoso. Mas vamos seguir, do verso 4, diz assim, vamos acompanhar comigo, verso 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Ele segue os passos do pai, né? Ele viu o pai uma referência, ou a mãe, né? Ele viu ali, né? Nós temos que ser referência, temos que ser referência na sociedade, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Temos que ser referência para que as pessoas vejam a luz de Cristo em nossas vidas. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Verso 5. Olha que lindo que ele fez. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele propôs, ele quis. Ele falou: eu vou, eu quero. Ninguém falou para ele: você vai, faz isso. Eu propus no meu coração que eu vou buscar o Senhor. Nós temos que ser assim também, gente. Propor: nossa, eu quero buscar o Senhor, eu vou propor, eu vou me esforçar, né? Eu vou deixar de fazer algumas coisas para buscar o Senhor, para ter uma comunhão maior com o Senhor, para ler a palavra do Senhor, que é o que tem, né, arrebentado com a sociedade hoje. O povo desconhece a palavra do Senhor, vai em muitas visões, em muitas coisas e desconhece a palavra, não tem intimidade. E Uzias não, ele falou: eu vou propor no meu coração buscar o Senhor, eu vou propor no meu coração, eu quero, eu decido isso, né? Nós temos que ser decididos. Eu decido, eu vou buscar o Senhor, eu decidi entregar minha vida nos meus pés do Senhor, e agora eu sou dele, né? Amém, eu decido. Nós temos que decidir, propor, buscar, amém? Buscar o Senhor, mas Deus fez prosperar, né? Porque é Deus que nos prospera. Não é que você vai ficar rico e pode acontecer, mas com certeza Deus não vai deixar faltar nada da sua casa, e Ele vai cuidar de você. Amém? Decida hoje seguir o Senhor, buscar a Deus. 6, verso 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, de Jabe e de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote e entre os filisteus. Ele era guerreiro, né? Já disse aqui que o cristão ele tem que ser guerreiro. Nós temos uma guerra, né? Nós temos uma guerra contra o pecado, contra o inferno, contra as hostes celestiais da maldade, né? Não é contra o nosso irmão, não, contra o mundo espiritual. Nós temos que guerrear, nós temos que orar e pedir a Deus que liberta as vidas, que sara, que cura, que restaura, né? Que as vidas ao nosso redor venham ter um encontro com Ele, né? E no mundo espiritual, sabemos que o diabo e seus anjos trabalham ali nessas vidas para que elas não vejam o Senhor, não tenham, né? Não vejam o amor que o Senhor tem por elas, elas ficam cegadas, né? Ficam cegas. O diabo cega as vidas, né? E nós temos que orar e guerrear para que Ele liberte essas vidas em nome de Jesus. Amém? Nossa guerra, nós temos que glória a Deus. Guerreiros. Versículo 10. Vamos lá para o 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales e nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha, ele era amigo da agricultura, ele se preocupava com a natureza,
com o alimento ali orgânico que a terra dava, né? Deus falou para o homem: você vai lavrar a terra vai te